Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Covil do Narrador. Eu sou o Dante e esse que eu tenho aqui presente é o Marco El Loco, um dos grandes colaboradores da revista digital Punho do Guerreiro. E quem não conhece tem que visitar lá o site Shotokan RPG, que tá tudo disponível lá no site do Eric Musashi. E esse cara aqui é um dos autores de muitas matérias massa que tem lá. Então eu vou deixar que ele se apresente aí. Fala galera, eu sou o Marco Louco, tudo bom? Como ele já falou aí, sou colaborador da Punho do Guerreiro e é basicamente isso que eu tenho a dizer. Infelizmente não tem muito mais a dizer. Mas o currículo tem que começar por algum lugar, então é isso aí. É verdade. Já são 28 edições normais e mais umas 8 especiais, ou 9, eu não lembro quantas são. E eu acho que tu foi um dos maiores colaboradores, né? Tirando o Eric, que todas as edições tem matéria dele, né? Mas O cara é massa, né, cara? né? E aí hoje nós vamos dar uma conversada aí, porque eu quero que tu faça um balanço geral da tua carreira RPGística. Olha só. Rapaz, deixa. E tu vai fazer um ensino básico para iniciantes mesmo. É o suprassumo do resumo simplificado, resumido e sintetizado do Tormenta 20, do 3DT e do que tu quiser botar mais aí, que a gente vai botar tudo. Cara, brabo, hein? Tá, mas vamos começar pelo início. Posso falar da minha? Vamos começar pelo início. Quando você era um hobbitzinho lá em Queimados, que é a tua cidade, né? Isso, Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Cara, eu comecei a jogar RPG, agora falando sério, em 2000, se eu não estiver enganado, 20 anos atrás, 20 anos atrás exatamente, 2021. Eu tive contato com a primeiramente com o manual vermelho do 3DT. E ele me levou para casa, um amigo dele, ele levou para casa e ele deu uma folheada e largou de lado, que não era muita praia dele. Eu vi aquele. Eu era muito mais sozinho e tal, eu ia lendo gibi, mais no canto, já era mais isolado na leitura mesmo. Eu falei, poxa, que livro é esse? Ele, cara, é RPG, sei que de literal. Eu falei, posso? Ele me deu o livro, eu devorei aquele livro. Só que eu não tinha ninguém com quem jogar. Em 2001, não tinha, né? Não era fácil igual hoje você achar gente. Não tinha a internet com aquela facilidade. Era muito mais difícil tudo nesse quesito. E eu ficava lendo os livros sozinho. Eu li aquele livro por, sei lá, uns 3, 4 meses, assim, sem nem jogar. Eu chegava dos colégios, ia fazer minhas coisas e ia ler aquele livro. Até que um dia, no colégio ainda, por questão de preservar a imagem, eu vou dizer que estava no intervalo, mas na verdade estava matando aula. Não se preocupe, quem nunca fez isso, que levante a mão e atire uma pedra. Eu era nerd, CDFzão mesmo, e mesmo assim, de vez em quando eu ia tomar água, eu ia no banheiro à toa, e ficava horas e horas matando aula de artes, de religião, de literatura. O pior é que tu acertou exatamente que na primeira qual era a bala que eu tava matando. Aí, arte é muito importante, gente. Muito. Caraca. A gente matava porque a gente não tinha muita noção mesmo. Mas não, o que estamos fazendo nesse momento é arte. Exatamente. E aí tinha um grupo de garotos, assim, na cantina, né? Do lado, na cantina do colégio, assim, do lado ali. E eu tava com um amigo meu, aí eu cheguei assim, intrujão, pô, posso assistir? Eles estavam jogando, eu reconheci porque eu vi o manual vermelho em cima da mesa. Uhum. Eu sentei, fiquei quietinho olhando aquilo ali, pensando comigo, caraca, cara, é muito mais legal ver do que só ler o livro, cara. E aí, eles também eram iniciantes e eles iam fazendo algumas perguntas e como eu só ficava lendo aquele livro por meses, eu ia respondendo. Tipo, olhando o mestre, falando qualquer coisa. Ele falava com uma regra, mais ou menos, eu complementava onde estava a página e tal. E aí, quando acabou a sessão, bateu aquela tristeza, eu falei, pô, acabou que droga. E eu tava indo embora e o mestre me chamou, Leonardo, na época. Tu foi o primeiro espectador de gameplay. Primeiro.
Comecei como espectador de gameplay, olha aí, ó. Veja só. E aí ele me chamou, ele, pô, cara, tem como tu tá aí quinta-feira que vem, que era nas quintas-feiras, tem como tu ter quinta-feira que vem pra jogar com a gente? Eu falei, pô, tem. E a partir daí foram muitas aulas de arte passadas. Essa vez Eu vou descobrir o e-mail da tua professora, o professor, e vou mandar esse vídeo. Olha aí o que desculpa, aconteceu. sinto muito. É realidade. Mas ela sabia, ela me encontrou jogando um dia e a gente já sabe o que aconteceu. E aí? Isso foi lá em 2001, cara. E assim, na minha percepção, eu não poderia ter começado com um RPG melhor. O 3DT, na sua essência, ele é simples, ele é abrangente. Tudo que, para mim, um iniciante do RPG precisa. Simplicidade e abrangência. Porque se você quer um jogo que... Pô, você quer ensinar um jogo para um grupo que, poxa, curte muito sci-fi, Star Wars, Star Trek. As adaptações que você precisa fazer no 3D são muito simples, muito minúsculas. Se for Star Wars, tu nem precisa fazer adaptação. Se for Star Trek, tu adapta uma coisinha ou outra, muito. Qualquer um, mínimo de coisa. Ter lido o livro já consegue. Ah, você quer ensinar para um grupo que adora fantasia medieval, sci-fi, Ele defensores de tem, Troia, ele tem, ele tem Range. sempre uma pegada voltada para simular um videogame exagerado ou um anime, né? Então, Esse é o básico, mas se né? você conseguir fazer uma releitura mínima no sistema, porque ele é feito para isso, ainda mais naquela época, nos anos 90, comecinho de 2000, você não tinha acesso a tantos sistemas aqui no Brasil como você tem hoje. Hoje você não precisa mais adaptar. Hoje, muito dificilmente, não vai ter um RPG que volte para aquela tua necessidade. Provavelmente, se você quiser um RPG específico, vai achar. Mas voltando, então você tem hoje muita coisa. Naquela época não tinha tanto. Então, você fazendo uma leitura simples, por exemplo, 3DT, como você falou, era muito voltado para videogames extremamente fora do comum, né? Fora ali do padrão em termos de poder e tudo mais. E coisas de anime mais super poderosos, Dragon Ball, naquela época, né? Cavaleiros. Mas com uma leitura mínima, na leitura dos pontos, você já conseguia muita coisa. Por exemplo, se você olhar no Storyteller, terceira edição, quando você olhava lá Destreza 5, a descrição de Destreza 5, era que você conseguia fazer malabarismo com olhos vendados e malabarismo com 5 faces e olhos vendados. Tá ligado? Essa é exatamente a mesma descrição de habilidade 2 no 3DT. Então você poderia... Eles se aproveitaram, né? Então, se você pode fazer só uma diminuição dos atributos, ou então uma releitura dos atributos. Você mantém os atributos normais, mas ao invés de você botar que a habilidade 2 é isso, você bota que a habilidade 5 é isso. E aí você traz mais para o mundo humano. São adaptações pequenas que você conseguia fazer naquela época para adaptar o sistema ao teu jogo, que hoje não é mais necessário. Mas ainda assim, o 3DT, até hoje, para mim, ele é um sistema perfeito para grande maioria, não vou dizer para todo mundo, porque a gente é utopia, mas para a grande maioria dos RPG, eu indicaria o 3DT. Ou agora o Tormenta 20, que é uma pegada um pouco mais pé no fantasia, ainda bastante fantasia, mas um pouco mais pé no chão, assim como o D&D. Até onde o RPG de fantasia pode ser mais pé no chão, né, cara? O 3DT, ele teve várias nuances com a sua história, né? Porque ele passou por várias edições, né? Ele deixou o 3 só no título e deixou de ser a terceira edição como ele era, né? Porque ele era a terceira edição do Defensores de Tóquio. Só que aí ele deixou de ser Defensores de Tóquio terceira edição e aquilo se tornou apenas um título. E aí ele passou pelo revisado, pelo turbinado. Aí ele teve um alfa e aí agora tá no alfa revisado, né? Eu não sei quantos Na anos tem verdade, de agora, 3DT, tu sabe quantos anos são? ó, Acho que foi de 1998, são eu vou 23 te dizer, anos, seria então, isso? Eu sou ruim de por matemática. aí, cara. Eu
vou te pedir perdão que semana passada eu esqueci a minha idade. Tô pra lembrar a idade de um RPG. Não, e quanto à memória, tu não te preocupa, porque aqui em casa vivem me perguntando, tu lembra de tal coisa? Eu, não. É certo que não. O Tormenta já, esse é mais fácil que nós sabemos quanto tem, né? O Tormenta tem 20 e poucos anos. Tranquilo, esse aí a gente sabe a data certinha. Pois é, porque ele exatamente tá na edição de 20 anos, né? Que é uma edição, inclusive, bem diferente do que era originalmente, pelo que eu sei. Era uma edição, quando eu conheci, pelo menos, eu tive uma impressão por cima, tá? Posso estar falando muita bobagem. Às vezes a gente lê alguma coisa com olhos trazidos de outra realidade, né? De algo que a gente já leu, de algo que a gente tem envolvimento. Quando eu conheci o primeiro Tormenta, ele parecia ser uma releitura da edição 3.5 do DD, né? Ele era baseado naquele D20. E É o hoje, Tormenta que você tá falando, o primeiro lá Tormenta, atrás. né? E aí, agora ele já é mais próximo da licença aberta da quinta edição, né? Eu acho. Não sei se estou falando bobagem. Não, então, eu Tu que é o cara que eu trouxe para me explicar isso. trouxe malzão, velho. Eu conheci o Tormenta 20 há pouco, bem pouco, porque como foi feito o financiamento, eu não sei se devia estar falando isso, mas é a verdade, a gente trabalha na verdade. Fazer o quê? Servo de Tarató. Quando foi feito o financiamento, estava passando por uma barra muito pesada, eu não consegui contribuir para ter o acesso ao livro. Só tive acesso ao livro há pouco tempo atrás. Então eu ainda estou em cima. Mas ele tem uma pegada, apesar de ser o suporte dele está baseado na licença aberta do D20, sim, tem algumas coisas já bem legal aí da quinta edição. Ele tem uma identidade muito própria. Ele tem uma identidade muito própria. Me pareceu também. Me pareceu que ele criou A um gente, meio termo entre todas as coisas que foram boas em cada uma das suas fontes, né? Eu uma gostei. metáfora muito legal que eu gosto de usar é que a base dele tá ali. A base dele você sabe muito bem de onde veio. Mas o resto da coluna, os seus entalhes, seus detalhes, ah, o cerne daquela coluna que a gente está falando do Tormenta 20, que é o Tormenta 20, aquilo ali é todo dele. Sabe? A base você reconhece fácil, mas quando você vai entrando nas minúcias do sistema, você percebe que ele tem uma identidade muito própria. Sim. Você percebe que você consegue E identificar muito bem Arton ali, que agora a Tormenta 20 é a casa oficial de Arton, que é o mundo sim, que deles. não tem mais aquela coisa que foi da origem de Tormenta, que era ser um multissistema, né? Agora ele é específico Exato, do seu próprio sistema. exatamente. Vamos a uma pergunta que com toda certeza seria uma pergunta de R$ 1 milhão se fosse pro Fulbilhão. Já errei. Qual é o teu sistema preferido? Ai, você pegou agora no ponto pesado. Ou Ele depende já... da época, que nem eu. Não, na minha cabeça ele está passando por uma reformulação atual. Eu estou tentando chegar a uma decisão, porque até pouco tempo atrás, sendo mais específico, até, sei lá, 8 meses atrás, era Street Fighter RPG. Sim. Eu sou apaixonado por Street Fighter RPG. E foi nessa hype toda dessa paixão aí que tu tava narrando uma baita de uma campanha pra mim, pro Eric, pro Davi. Falei, E como falei com o aí essa pessoal, campanha foi essa pro, campanha foi volta. pro limbo, né? A campanha volta amanhã, inclusive, tá? Se prepara. Ainda bem que eu Amanhã. tô sentado pra esperar. Eu tava aí passando por uma barra, eu vou passar por outra muito, muito em breve. A situação aí tá trancos e barrancos. Mas essa campanha não foi esquecida. Como eu falei lá no grupo, eu não deixei vocês órfãos. Não, mas não só essa campanha, né? Com toda essa hype dessa paixão que tu tava, tu produziu um monte de conteúdo pra Punho do Guerreiro, né? Foi a razão da gente ter a E apresentação que a gente pouco, se deu, né? Que fez manobras, fez inclusive, personagens, né? Tu fez um monte de coisa lá, porque tava toda hora pensando em ainda, coisa nova pro jogo, né? E é engraçado ainda, que ainda como passa disse por esse se tempo não me engano agora, foi o né? Thiago que falou isso, né? E enquanto existe fã, existe o jogo, né, cara? Sim, E a gente tava fazendo o jogo existir ali.
Não, tá. Punho de Guerreiro saiu hoje já. Sim, eu vi. Tem matéria minha lá. Eu Corre vi lá pra também. ver. Só uma manobra, mas tá lá. O importante é estar lá. Quando eu tava com mais tempo, mandava mais matéria. Agora É. um pouquinho a gente diminui, mas a gente vai sempre mantendo o nome vivo. Mas o Tormenta 20, ele tá tomando esse espaço. Por Eu que eu imaginei digo? que tu ia responder isso, por isso que eu fiz a pergunta. Porque ali, quando tu tava me ensinando o jogo, né? Porque tô aprendendo contigo, né? Ah, E para eu o tô pessoal, aprendendo enquanto para o passo pra pessoal, vocês. para o pessoal aí saber, o meu professor de Tormenta 20, então, se eu aprender errado, tem aqui o culpado, está aqui na Já câmera. separa as pedras. Eu tô Ah, aprendendo enquanto passo pra eles. Então a gente vai aprendendo exatamente, ele junto. tá lendo e Provavelmente a ensinando. gente vai aprendendo um pouco. Ele tá, Alguma ele coisa tá vai sair mestrando uma errado. campanha e ele foi o responsável por permitir fazer um personagem muito criativo. Eu tive muitos grupos que eram muito tradicionais, aquela coisa, tu tem que fazer um personagem legal e toda coisa. E a definição de legal era muito presa em padrões específicos ali, né? E tu me permitiu fazer um personagem que voou pra fora da casinha, literalmente, porque ele tem asas de borboleta e um gibão de peles de Lulu das Pondismânia, né? Lulu da Ponte Mano, essa piada não é minha. Eu tenho que... Obrigado, galera da guilda. Obrigado. Que é Cara, um Sylphid, né? E eu fiz um personagem que, no meu entender, ele é um personagem que se leva a sério. Não é para ele ser o alívio cômico do grupo, mas acaba sendo engraçado de todo modo. Um cara que tem toda uma pose de nobre, todo um galanteio, mas ele é um bichinho do tamanho de um lápis depois de muito apontar. mas essa é a parada maneira do humor, tá ligado? O humor ele tem várias facetas. O seu personagem ele é humorado exatamente porque ele se leva a sério. Exato. Se ele levasse na sacanagem, talvez ele não fosse tão humorado. Sim, como uma das cenas que eu participei ali foi eu tentando coordenar a diplomacia, já dando ordem para um cara que tem o quê? Quase 3 metros de altura, que é um golem que tem no nosso grupo, né, velho? E ficou muito engraçado. Exato. Até durante a partida, eu disse assim: imagina essa cena, cara. Tem uma lampadazinha daquela de farolete, do lado de um tanque de guerra, dando ordem pro tanque. Um golem cuja aparência foi inspirada no Juggernaut dos X-Men, com 2,30 m de altura, o Sylphid de 20 centímetros falando ordem, gritando com ele abaixando a cabeça e indo fazer. E isso é uma coisa Foi bacana maravilhoso. que também o cenário permite, né? Mas existem mestres que não querem, que vão achar assim, vai avacalhar com a minha campanha. Não, não, dependendo da maneira como os jogadores jogam, não avacalha. E o legal é que tu não teve medo de usar essa proposta, né? Porque até o Sylphid, ele é considerado uma raça extra. Ele não é das raças principais, né? Então, poderia dizer, não, as raças extras eu não quero, vamos restringir só para as principais. Poderia dizer, tem muita gente que é assim. E eu te Eu acho agradeço que por ter me dado a oportunidade de conhecer o prazer de ser um nobre Sylphid. toda pompa e grandeza de uma criatura pequenininha. Exatamente. Eu acho que assim, isso de novo sou eu. Quem sou eu aqui para dizer o que é RPG para todo mundo? Cada um RPG principalmente é diversão, né? Quem sou eu para dizer o que é? Acabei de falar. Então, para mim, eu tento passar isso para todos os grupos de carro. O principal é a diversão do grupo, o que me inclui também. Sim. Mas eu não posso botar a minha acima deles e nem a deles acima da minha. Tudo chega a ser isso essa dos jogadores. Saca? Se eu tô narrando em Arton, isso novamente é a minha visão. Se eu tô narrando em Arton, cara, é um cenário de alta fantasia. É um cenário de alta fantasia, cara. Ali, literalmente, como os próprios criadores já falaram, pode tudo. Pode tudo, sabe? Você tem uma abertura muito grande para você utilizar aquele cenário, aquelas raças. Nada é aberrante demais, saca? Você tem acesso, sabe? Com um pouco de criatividade e com um pouco de boa vontade de adaptar um pouco a sua ideia, você tem acesso a, a essas coisas extras. Essa aventura que eu estou narrando para você é um bom exemplo, porque inspirando
tô te esperando no começo dela bastante em Jornada Heróica. Compre a Jornada Heróica. Não precisa pedir pro pessoal comprar nada, não, que a Jambô não tá me pagando nada. Até eu gostaria que eles me dessem patrocínio, mas eles não estão Não, interessados. também não estão me pagando nada, não. É porque é bom mesmo. A galera vai gostar. Não tô pensando no lucro deles, eu tô pensando na diversão de quem tá Não, vendo. é sempre bacana, né? Eu faço muita recomendação aqui no canal também. Como é que se diz? Eu não vou dar spoilers de como tá começando, porque se eu falar que tô baseando a minha campanha em Jornada Heróica e falar que tô baseando, já tem uma ideia. Sim. Mas ele tem um comecinho, como você viu, ela teve um comecinho um pouquinho fechado, que não admitiria exatamente o Golem. Não sei se você lembra lá da primeira sessão. Eu lembro. Um pouquinho só de. Eu não tô falando da minha campanha, não da Jornada Heróica, só para deixar claro. Um pouquinho só de adaptação do que eu tinha pensado inicialmente, a gente conseguiu colocar o cara está jogando exatamente o que ele quer, eu não precisei restringir ele, sabe? Ele tá todo feliz, sabe? Eu acho que, se eu não estiver enganado, é a primeira vez que ele tá com Tormenta 20 também. A primeira vez que ele tá em Arthur, e o cara tá adorando. Talvez se eu tivesse podado essa ideia dele, ele não tivesse gostado tanto. Sim. Sabe? Então você acaba por um capricho desnecessário, afastando, sabe, muitos jogadores. Eu tenho um entendimento, e isso eu tirei principalmente do Dungeons and Dragons quarta edição, que é o meu favorito, tá? Eu sei que não é dos teus favoritos, mas eu vou te dizer, o que que eu aprendi com ele? Um mestre bom pode fazer um jogo não tão bom ser excelente. E um mestre ruim pode fazer um jogo excelente ser ruim, né? Com certeza. E aí, a experiência que a gente tem do jogo, muitas vezes é trazida pela mesa que a gente consegue compor. Né? E o que que eu vi? Eu me apaixonei da cara com Tormenta. Eu acho que só teve 2 parágrafos do livro que eu não gostei. Do que eu li ali, e do que o pessoal foi ensinando ali. E de resto, assim, ó, é um sistema que cabe direitinho na, Ele nas, minha, fechado. nas minhas, nos meus pré-requisitos, né, para jogar. E até diria que é um cenário que seria muito legal para adaptar para Street Fighter RPG, por incrível que pareça. Porque eu sei que Funciona. eu sei que existe arenas e lutas ilegais, qualquer coisa, e se tu quiser botar, Com certeza. pode existir ali Com um certeza. circuito mundial. Aí tu imagina um Street É, Fighter Minotauro metendo louco, que ia ser massa. Mas vamos falar disso em outra a oportunidade. Jambô, a Jambô, ela tava lançando, acho que acabou, essa semana que passou agora foi a última luta da Arena de Valkyria. E a Princesa Nádia foi a campeã junto com o T7, que são os personagens da Camila Gamino e do Thiago Rosa. Eles Tava tendo fizeram uma arena. PVP, né? Fizeram os PVP. Exatamente. Tranquilamente ali você tá com o Street Fighter, cara. Tranquilamente ali. Inclusive, se você voltar lá atrás, você teve as adaptações de Street Fighter Alpha 3 e Alpha 2 para 3D. Sim. Então, assim, Arton Fighter combina igual queijinho com goiaba, cara. É Então, maravilhoso. então, vamos imaginar uma pessoa que está olhando esse vídeo, não faz ideia do que ele realmente trata, chegou aos 30 minutos, e agora quer saber, tá, e aí, do que vamos falar? Já falamos tudo que é bom e tudo que a gente gosta aí de Tormenta. Agora eu quero o seguinte, tu vai fazer o famoso supra-sumo do resumo sintético e simplificado. O que é Tormenta do início ao fim? Como é que a gente começa a jogar Tormenta? Cara, assim, Para começo de conversa, Tormenta não é que nem Dungeons and Dragons, né? Não preciso comprar 3 livros. não. Vamos falar da questão, vamos falar do sistema primeiro. Tormenta 20, para você jogar, você só precisa do livro básico. Ponto. Sistematicamente, você precisa de um conjunto de dados, uma mesa, amigos reunidos, que é o mais importante. Vamos respeitar a pandemia, vamos fazer pelo Roll20. E um de vocês precisa ter comprado o Tormenta 20, que é o livro básico. É um livro barato? Comparado com muitos, sim. Comparado com outros, não. Mas eu acho que é um livro que vale a pena. Ele é um livro cujo valor ele vale muito a pena. Ele é lindo. Ele é muito,
bem feito. Eu estava falando com um amigo meu que é o primeiro livro em mais de décadas, mais de uma década, na verdade. E eu podendo de capa a capa, sem falar nada. Sem falar nada. Porque de uma década para cá, todo RPG que eu joguei, que eu não narrei, mas que eu joguei, eu pegava primeiro, lia as partes mais importantes, depois eu lia ali a questão do mundo, lia ali as questões mais significativas, mas eu não lia ali de ponta a ponta. Sempre tinha alguma coisa que eu deixava. Sim, é preguiça da minha parte mesmo, fazer o quê? A vida adulta cobra. Tormenta 20 não, cara. Eu sento, eu leio, eu tô lendo de capa a capa. Eu vejo coisas que eu já li um pouco básico do básico, dos atributos. Está escrito de uma forma gostosa, bem explicativa, que faz sentido dentro do próprio sistema, que não é uma coisa tão genérica a ponto de tu achar que tu já leu aquele, aquele parágrafo em outros e outros e outros livros. Então, assim, é um livro gostoso, é um livro que vai ser o suficiente para você jogar tranquilamente, não apenas uma ou duas aventuras, mas por bastante tempo. E ele é tudo que você precisa. Se você tiver outras coisas, agrega. Se você tiver conhecimento de arte, agrega. Mas o que você precisa é o livro básico. Entendeu? Basicamente é isso. Você vai precisar E seguir. quais são as regras fundamentais dele, assim? Fazendo de conta que eu não sei. Eu vou chegar e vou encarar um sistema que usa que dados, por exemplo. Você vai usar o conjunto de D4 ou D20, né? D4, D6, D8, D10, D12, D20. E aí você pode ter um D100 ou pode usar dois D10 para isso. Tá no mesmo. Ele dá uso pro D12? Ah, ele dá uso pro D12. Meu troglodita bárbaro com machado grande que o diga. E aí Tem a construção bastante de daquele livro personagem, ali. ela é. Como é que tu resume ela aí? Cara, ela é incrível, porque uma grande crítica que eu tinha aos sistemas mais antigos de progressão de nível é que geralmente os personagens acabavam ficando muito parecidos se você não variasse alguma coisa. Se você fizesse um bárbaro em Tormenta, não, perdão, se você fizesse um bárbaro em D 3.5, que foi o D&D que eu mais joguei, se você fizesse um bárbaro em D&D 3.5 e seu amigo fizesse um bárbaro em D&D 3.5, salvo uma ou outra coisa, eles seriam muito Tormenta 20 não. Tormenta 20 você começa no primeiro nível, você tem uma série de poderes. E do segundo nível até o nível 20 você tem os poderes de classe. E, salvo alguns que são limitados pelo seu nível ou tem algum requisito, você tem acesso a eles do segundo nível até o nível 20. Então você pode ter um bárbaro, você pode ter dois bárbaros no seu grupo, e eles serem muito diferentes um do outro. Um no segundo nível pegou alma de bronze, o outro no segundo nível pegou corpo poderoso, e aí um tá se focando mais em ser um bárbaro que aguenta mais ataques, o outro tá se focando mais em ser um bárbaro que vai dar muito mais dano. Isso fica claro não somente nos atributos, mas nos poderes que você vai pegando para sua classe, saca? Ele usa uma base que é mais ou menos a mesma do D&D quinta edição, né? Você tem uma classe, uma raça e um antecedente. É assim que chama, não me lembro se é antecedente. Origem. Origem, exato. E cada um E você, desses dá um bom conjunto de características, né? você ainda pode ser uma coisa que eu particularmente acho maravilhosa, você ainda pode ser um devoto de algum dos 20 deuses maiores. No momento, as regras estão para os 20 deuses maiores, mas também pode ser um devoto de algum deus menor, como Tibar, por exemplo. Você ser clérigo ou paladino para você ter acesso aos poderes daqueles livros. Você pode ser um devoto. E aí você, quando o clérigo ou paladino tem acesso a todos os poderes garantidos naquela comunidade, você, guerreiro devoto de nenhum, você tem que cumprir as obrigações e restrições, normalmente, que são as obrigações, os créditos daquele deus, mas você ganha acesso a um dos poderes garantidos, mesmo sem ser paladino, sem ser servo dos deuses em si. Então, devoto. Isso, para mim, traz uma dinâmica totalmente diferente, porque
apenas incrementa seu roleplay, se você quer fazer um guerreiro, beleza. Às vezes você nem pensa muito em questão religiosa. Mas quando você consegue colocar isso na ficha de forma mensurável, você usa o sistema para incrementar o seu roleplay. Isso para mim é maravilhoso. Sem contar que tem mais uma dinâmica para diferenciar ainda mais o personagem. Mas eu gostei. Um dos aspectos que eu achei mais diferente, que mesmo quando você escolhe uma origem, dentro daquela origem tem escolhas para fazer. Exato. E existe outra coisa. Às vezes você pega poderes da origem ou da classe, eu não me lembro agora qual dessas duas é, e você pode não querer aquele ali e pegar os gerais. Então tu não, realmente, tu nunca vai fazer um personagem parecido com outro, a menos que tu queira. Exatamente. Porque o número de opções que você tem para diferenciar o seu personagem é muito grande, né? E também tu pode criar uma origem, né? Assim como lá no D&D tu pode criar um antecedente. Mas aqui a origem não é tão limitada quanto o antecedente. Tu não tem duas perícias e uma característica, não sei o que. Ele não te limita nisso. Ele te dá. Cada origem ali tem várias coisinhas e tu pode escolher dali ou não. Inclusive, um ou não faz com que a tua personalização seja muito grande, né? Então, assim, a grande ideia é que, para a criação dos personagens, eles conseguiram fazer um RPG extremamente inclusivo. Existe muito pouco que você não consegue contemplar na criação do teu personagem em Tormenta 20, saca? Então, às vezes tem aquela dificuldade. Eu já vi todos os meus anos aí de RPG em vários que eu joguei. Ah, eu não quero fazer um personagem com a mesma classe, com a mesma raça, que vai ficar parecido. Cara, você não precisa ter esse medo em Tormenta 20. Você pode fazer um grupo de 4 elfos guerreiros e os 4 vão ser diferentes. Provavelmente os 4 vão ter dificuldade porque elfo para fazer guerreiro em Tormenta 20 é um pouco difícil. Mas tu consegue. O que eu achei bacana também é que o livro básico ele tem muitas opções de raça e muitas opções de classe e muitas opções de origem. Então é realmente uma diversidade muito grande de personalização. Mas vamos E aí você considerar lutou. que nós já temos o nosso personagem criado. Tá? Vamos imaginar o meu personagem clássico, que é o Fili Barbaferro, que não é o que eu fiz para tua campanha, eu fiz para a campanha do Odmir. Sim, sim. O Fili Barbaferro é um guerreiro anão com origem de minerador. E aí o Philly, ele tem um prazer imenso em se meter em briga, principalmente se ela for provocada por um motivo justo. Ou seja, vamos meter porrada em orc. Porque aqui a gente não mete porrada em goblin, né? A gente mete porrada em orc e goblin faz parte da Cuidado sociedade, com né? você. Exatamente. Então vamos meter porrada em orc. Me ensinem a meter porrada em orc. Como funciona o combate do Tormenta 20? Ele é extremamente simples. Como eu falei, Tormenta 20 preza pela simplicidade. E isso é maravilhoso. Porque não existe mais aquela questão de bônus base de ataque, ataque disso, ataque daquilo. Não existe mais. Você tem as perícias. Você vai colocar os seus atributos lá, que você vai rolar ou vai comprar, como normal do D20. Mas agora tudo isso viraram as perícias. Você tem o seu grupo de perícias e dentro dessas perícias da luta ou pontaria, que é o ataque corpo a corpo ou o ataque à distância. Você não precisa mais comprar os pontos de perícia. Você, vou botar um ponto aqui, 2 ali, 3 aqui, tu ficava fazendo aquela matemática imensa, que era maravilhosa, mas era trabalhosa. Então você agora escolhe quais perícias seu personagem é treinado e em quais perícias o personagem não é treinado. Então o seu filho Barba Ferro, ele, provavelmente ele é treinado em luta. Então o que tu vai rolar? Aí que tu vai lá na tua ficha, vai estar lá o seu teste de ataque, que é a tua perícia luta, mais qualquer bônus que você tenha. Se você não tiver nenhum bônus, é só a tua perícia luta. Ali já vai estar calculado o atributo que você usa para rolar a perícia luta, que normalmente é força, mas dependendo da tua classe, tem poderes que modificam isso. Você pode usar destreza, enfim, até inteligência, se você for um inventor. Adoro inventores. Então, você vai rolar a luta, com pontaria no caso. É isso. O teu dano vai ser o dano da tua arma, mais a tua força, ou tua destreza, enfim, se você tiver o poder certo. Já vai estar tudo calculado.
tem muito mistério. É um teste de perícia. Resistência é a perícia Uma das resistência. coisas que eu achei incrível do sistema, ele resumiu a ficha em ter apenas duas áreas de destaque. Ou você tem perícia, ou você tem poder. Tudo que o teu personagem é e faz, tá em perícia e poder. São as coisas importantes, né? As resistências, as defesas que nós tínhamos nos outros jogos, elas estão em perícias. Os golpes que tu dá, as manobras especiais, as características que são qualidades importantes do teu personagem estão em poderes. Então, é uma coisa fácil de entender, porque ele é muito intuitivo, né? Mas o que eu quero saber, por exemplo, assim, ó. A rolagem de iniciativa tem uma perícia para iniciativa. Ok. Iniciativa. Rolamos iniciativa. Eu jogo com um tabuleiro e eu tenho um limite de movimentação. Eu sei que cada personagem tem um limite de deslocamento. Existe ação de movimento ou gasta uma ação para isso? Existe, como é que sim. funciona? A parte de ações. E você tem, assim, basicamente você tem a ação livre, falar, qualquer coisa que você pode fazer é uma ação livre, você pode fazer no seu turno, falar uma ação livre. Você tem a ação de movimento, que compreende você ir até o oponente, ou você se levantar caso você esteja caído. Peraí, posso falando besteira agora, gente. Como eu falei, eu ainda estou aprendendo esse sistema. Eu acho que se levantar é uma ação de movimento, mas pode ser uma ação padrão. Estou aprendendo, estamos aprendendo juntos. Se eu errar, me corrija. Gosto de ser corrigido. Compreende essas questões. Você, por exemplo, eu estou jogando com um clérigo de Tenebra, um Ócio, um clérigo de Tenebra. Que original. Adoro. E o meu colega paladino estava caído. E ele ia perder o turno dele se levantando por algumas questões. E eu perguntei para o narrador, falei, para a narradora, posso usar a minha ação de movimento para agarrar e levantar ele? Para agarrá-lo e levantá-lo? Cara, rola um teste de força. Se tu passar, passou. Eu usei a minha ação de movimento para fazer essa ação e poupar a ação dele. Então, assim, envolveu essa questão, você consegue usar com a ação de movimento. E você tem a ação padrão, que é o ataque, a magia, o uso de uma perícia. Porque as perícias, mesmo as perícias que não são as perícias básicas, como luta e pontaria, elas podem e devem ser usadas em combate. Vou dar um exemplo básico: guerra. Um teste de guerra em combate com a CD20, se não estiver enganado, com a classe de dificuldade 20, que tem que rolar o seu teste de perícia com o D20, somar o valor da perícia e ultrapassar o 20, né? Passou 20, você dá mais 5 de perícia. Perdão, mais 5 de iniciativa para algum membro do seu time que você queira auxiliar. Então você tem coisas muito variadas que você não tinha em muitos outros jogos antigos. Que fazem com que faziam, né, antigamente, com que o turno às vezes fosse repetitivo ou então cansativo, você ficar vendo outra pessoa num turno muito longo. Agora você tem muita coisa para você fazer no seu turno em Tormenta. Então você pode usar sua padrão para poder aumentar a iniciativa de um jogador, você pode usar sua padrão para fazer um ataque, para usar algum poder, para usar alguma perícia. Tudo isso modifica o rumo da batalha em formas muito específicas. Por exemplo, o seu personagem na minha aventura, ele tem como um buffer de combate exatamente por isso, porque você tem as perícias sociais muito altas. Você tem algumas perícias muito específicas que você pode usar para dar debuff no oponente, como usar um taunt nele. Acho que não vai ser muito da ideia do seu personagem usar um taunt no inimigo, mas você poderia se quisesse. O que eu achei fenomenal no personagem nobre é aquela coisa assim, ó. Eu sou foda, você não vai me acertar. Que é o negócio dele ter defesa no carisma, né? Eu sou confiante demais pra você me acertar. O cara vai atacar ele olha pro cara, quem é você para ousar pensar em me atacar? Tá de sacanagem, guerreiro. Mas eu acho que isso resume bem, né? É um jogo que vai te dar diversidade, principalmente. O sistema de combate é simples, então que é aquela coisa que a imensa maioria dos jogadores vai dizer assim, mas tem também a interpretação e tudo aquilo. Não, cara, tu vai chegar num jogo de fantasia medieval, alta fantasia, normalmente tu vai ter combate. O sistema tem
toda uma mecânica, uma máquina. Não é só uma mecânica, é uma máquina para fazer os combates serem legais. Mas tem uma coisa que ainda falta para o nosso resumo. Como é que é a magia no jogo? Eu tinha um preconceito grande com magia lá em 3.5 e 3.0, e eu vou explicar por que eu estou dizendo isso para explicar a magia em Tormenta 20. Isso aí sou eu, tá? Eu sou preguiçoso pra caceta. Então eu olhava a quantidade gigantesca de magia em D&D 3.5 e aquela mega quantidade de situações que você tinha que fazer e memorizar para poder utilizar as magias da melhor forma. Eu ficava cansado antes de tentar. Por que eu tô falando isso? Porque em Tormenta 20 ele vai na direção contrária. Eles têm os PMs, são os pontos de magia. Magia de primeiro ciclo, são 5 ciclos. Magia de primeiro ciclo custa 1 PM. Ah, você tem alguém pode falar, e tá certo. Você tem as melhorias das magias, que gastam mais PMs. Legal, mas aí é a melhoria, a gente tá falando do básico. Tem a magia de primeiro ciclo, que custa 1 PM. Você tem a magia de segundo ciclo, que custa 3 PMs. Se eu não estiver enganado, a magia de terceiro ciclo custa 9, o quarto ciclo custa 12 e o quinto ciclo custa 15. Isso é o básico, e sabendo disso, você consegue tranquilamente jogar com um curador arcano. Você tem a lista de magias que não é tão grande, ela é uma lista suficiente para você ter um personagem bem variado, muito suficiente, mas ela não é gigantesca. De magias úteis, que são úteis desde o começo, porque, por exemplo, sempre tem, né? Se você pegar D&D ou se você pegar outros sistemas, tem aquela magia de primeiro nível que ela só funciona até o comecinho do jogo. Passou do nível 4, nível 5, nunca mais usa aquela magia. O Fighter também tem manobras assim. Você começa lá com o Power Uppercut, que no começo do jogo é uma manobra básica, mas que ajuda muito. Mas depois que tu pega Dragon Punch, parceiro, a vida naquele canto nunca mais é aberta. Exatamente não. Vou dar um exemplo da magia de cura. Cura básica do clérigo. Primeiro ciclo. Como eu falei, eu jogo com o clérigo Austin de Tenebra. Ele tá no nível 9 agora. Até hoje, várias das magias que ele tem. A magia que ele mais usa é a magia de cura. E a melhoria permite que você gaste mais PMs e use novos poderes dela que fazem com que ela continue sendo útil. E aí você tem a adaga mental dos magos, maravilhosa, e também continua sendo útil até muitos níveis à frente. Não precisa saber muita coisa. Você precisa saber com que tipo de classe você vai jogar, se você jogar como conjurador divino ou conjurador arcano. E essencialmente é isso. Tu vai escolher suas magias de acordo com a tua classe. Vai ter muito mais além disso para você ficar memorizando. Ah, questão gestual. Toda magia em Tormenta tem componente verbal e gestual, a não ser que você compre o poder para evitar isso. Então, você não precisa apenas de definir, mas não tem. Ah, componente. Cara, você tem alguma coisa que você precisa gastar quando você faz alguma magia. Geralmente, quando você usa poder, é mais fácil você gastar o dinheiro ou o item necessário. Então se torna muito mais básico, muito mais fácil, muito mais simples. O sistema do Tormenta 20, ele é naquele sentido em que a responsabilidade da magia atingir ou não, ou ferir ou não, tá na defesa do alvo ou face ataque por parte do conjurador, como é que funciona? Então, o conjurador vai lançar a magia dele normal, vamos pensar no clássico, né? O bola de fogo. O conjurador vai lançar a bola de fogo dele normal. Caso tenha alguma coisa que esteja atrapalhando, ele vai ter que fazer um teste de misticismo. Caso haja alguma coisa. Senão, normalmente, ele vai lançar a bola de fogo dele. E aí você vai fazer o teste de reflexo normal, ou seja, mantém o teu padrão. A tua defesa ela é ativa, não é passiva. A defesa ativa, tá. Uhum. É isso que eu queria saber. Isso que eu queria saber. Você vai rolar o teste de reflexo, teste de contagem. Algumas magias vão exigir alguma coisa, como, por exemplo, se não estiver enganado, o infligir ferimentos. Você tem que rolar um teste de ataque, dependendo de como você for usar aquela magia. Então isso varia só com algumas exceções. Exatamente. Você tem uma melhoria ali que você coloca, se não estiver enganado, tá?
infligir ferimentos na tua arma. E aí como você coloca na tua arma para dar mais dano, você tem que fazer o teste de ataque com a tua arma para acertar. Entendi. Então, só vai usar magia e o cara vai rolar o teste de fortitude para poder reduzir o dano à metade. Então tá, eu acho que isso aí resume bem. Pra quem quer conhecer o Tormenta 20, a gente já falou o quê? Que ele é divertido. Que é um livro bom de ler. Faltou dizer, inclusive, que a arte dele é muito legal. A diagramação dele é gostosa também. Eu queria estar com o meu livro físico aqui, eu não tô. E aí, o sistema, ele é agradável, ele é fácil de absorver, fácil de aprender, simples de utilizar. Eu acho que não faltou mais nada. Eu acho que é isso aí. Quer concluir então para nós? Jogue Tormenta 20, jogue Street Fighter RPG, jogue 3DT com muito amor no coração. São sistemas que você vai ter uma experiência todos os três. Não apenas uma experiência muito única, eles são diferentes, padrão, a maioria dos grupos. Como todos os três são sistemas bem inclusivos. E, Abrangentes. exatamente, são bastante abrangentes, que permitem que você tenha muito disso que você falou, né? Que às vezes é limitada a escolhas padrões dos grupos, você consegue fugir muito da escolha padrão desses grupos. Não existe, nesses três RPGs, uma escolha padrão. Existe a sua escolha. Existe um personagem que você, de fato, quer criar. Você quer jogar com um samurai urbano, a lá estilo Final Fight 2 em 3DT, perdão, em Street Fighter RPG, igual a Street Fighter 2, igual Final Fight 2. Cara, dá pra fazer. Não vai ser aberrante. No máximo disso, quando você vai ter um problema com a polícia aqui e ali, mas nada que meu Link com uma katana no meio da rua não esteja esperando. Aliás, quem aqui em Street Fighter RPG não tem problema com a polícia, né? Não tem. Ainda mais se tu tiver em Metro City, por exemplo. Se tu for pra lá, é até bom que tu esteja com uma daguinha, não, uma katana. Ou você vai ter uma experiência muito gostosa com esses três RPGs. Vai agregar muito para sua diversão, para o seu grupo. E vai te trazer novos horizontes. É isso. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a quem... Guerreiro e leia Dragão Brasil. Obrigado a quem tiver acompanhado até aqui. Esse foi o Marco é o Louco no Covil do Narrador. Até a próxima. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima.